geopoliticamente não existe amigos. Exatamente. Existe não tem aliados e inimigos. Claro. Sabe? Entendeu? Amigo não existe geopoliticamente. Quando você tem um elo com um país... Aí, ó. Notícia. Correio do Povo. Aliás, repito, imprensa brasileira mandando muito bem na cobertura da guerra. Tudo está sendo bem exibido aqui no Brasil, não tem... Ó. Bolsas da Europa e da Ásia caem após Trump manter retórica de guerra com ameaças ao Irã, como foi o caso do pronunciamento dele. Perfeita matéria, isso mesmo. Em relação ao discurso, petróleo tipo Brent, ou seja, petróleo bruto, né, chegou a saltar quase 8% durante a madrugada, aproximando-se de $109 por barril. O normal do petróleo, cara, é $80, né? Às vezes 70. Tá $109. A gasolina, cara, já bateu a 111. É questão de tempo. Gasolina aqui, a gente já explicou isso na live passada, tem vídeo sobre isso. Então, se continuar, tem como. A tendência é piorar. Então, assim, vamos torcer para que não se estenda, porque o pronunciamento do Trump, ele falou que nas próximas 2 ou 3 semanas, a decisão aí será definitiva para o Irã. E aí tem notícias do Irã já atacando, né, algumas indústrias de dessalinização no Kuwait, né? Ou seja, também escalando, que a gente falou. Não foram todas as usinas, aliás, perdão, usinas de dessalinização, a gente falou isso na live passada. Importância da água potável para o Oriente Médio. A água potável é muito mais importante que o petróleo, porque sem água não existe nada, não tem sobrevivência. Você pode ter 8,5 milhões de pessoas, sabe? Sem água, e aí... Ninguém vai beber... Ih, cara, ninguém vai beber petróleo, né? Exatamente. Então, o Irã teve um ataque a uma usina de dessalinização. E, repito, essas usinas de dessalinização, acho que 100%, o Kuwait precisa de 100%, a gente botou isso na live passada, 50% da Arábia Saudita, né? Dessas pessoas que bebem essa água. Porque é no deserto, né? Então você tem que ter. Você não tem rio, você tem que pegar a água do mar e dessalinizar. E os Estados Unidos também já anunciou que ameaçou, na verdade, destruir a principal usina de petróleo do Irã. Então isso também pode impactar muito para o Irã, né? Sim, sim. Porque toda vez que os Estados Unidos ameaça de atacar as indústrias energéticas, aliás, ameaça não, ataca as usinas energéticas, as indústrias energéticas do Irã, o Irã está fazendo um ataque nessas usinas de dessalinização. Ou seja, é um jogo de retórica, uma guerra assimétrica muito poderosa, sabe? 2 cachorros grandes, vamos botar assim, e aí que precisaria, repito, para a coisa andar mais rápido, a OTAN, né? E não é o que tem acontecido. Exatamente. E aí vamos botar aqui, ó. E não só não tem acontecido, como também já está, não vou dizer prejudicando, mas eu acho que a China, para dar uma declaração dessa, está começando, né, a olhar para essa situação com outros olhos. Por quê? Porque o Irã está falando, porque a China fala aqui, ó, China diz que cessar fogo é fundamental para a segurança da navegação pelo Estreito de Hormuz. O ministro fez essa declaração durante conversa telefônica com o chefe da diplomacia da União Europeia. Cara, então, o que eu penso em relação à China? A China está gostando disso, tá? Os Estados Unidos preocupado, né, gastando dinheiro pra caramba, ela pode olhar para Taiwan com outros olhos. Por outro lado, existe um ponto ruim para ela, que é o Estreito estar prejudicado, porque a China precisa muito desse petróleo, desde que perdeu a Venezuela. Então, os petroleiros dela estão passando? Estão, mas talvez não com a mesma frequência, tá entendendo? Ela está gostando disso? Está gostando. Mas, assim, eu acho que ela também... Por exemplo, se os Estados Unidos estiver gastando muito, quem é que compra dela? Os Estados Unidos. Entendeu? Será que vai comprar do mesmo jeito? Sabe? Será que vai ter a mesma coisa? Um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo é os Estados Unidos. Então, aí que a gente tem que separar... Em tese, não precisa do petróleo do Irã. A gente tem que separar a ideologia. Para a China, o ideal é que isso acabe também em algum momento. Só que se estenda ao ponto de enfraquecer os Estados Unidos como economia. Mas que não acabe com os Estados Unidos. Os Estados Unidos compra dela. Entendeu? É o maior comprador dela. E a China é o maior comprador americano. Entendeu? Então, você vê que também tem a questão econômica, né? Para a China, o ideal é que os Estados Unidos se ocupe dessa questão, sabe? Que tem uma economia
enfraquecida, mas que não totalmente destruída. Tá entendendo? Então, o que não vai acontecer nos Estados Unidos, não vai ter uma economia destruída. Mas que para ela também pode estar pesando um pouco isso aí. Sabe? É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Sabe? Pode. Tanto é que o Trump falou também que ou os países da Europa vão lá e briguem pelo seu petróleo no Estreito de Hormuz, ou comprem com os Estados Unidos. Que os Estados Unidos em si não vai ajudar muito com relação à economia lá da Europa. Ele está azedíssimo com a galera lá da Europa. Aí a galera me pergunta assim, pô, mas cara, tu não falou que China e Irã são assim, estão ligados pra caramba. Agora, na hora de defender o teu, parceiro, é selva. Entendeu? Cada um defende seu peixe. Até porque, cara, geopoliticamente não existe amigos. Exatamente. Existe aliados e inimigos. Claro. Sabe? Entendeu? Amigo não existe geopoliticamente. Quando você tem um país amigável, não significa que vocês sejam amicíssimos, não. Vocês são aliados. Porque em algum momento, na geopolítica, pode mudar as coisas. De hoje são amigáveis e amanhã inimigos. Então, não há. Então, o que existe é aliados e inimigos. É o que eu pergunto para as pessoas. Você acha que os Estados Unidos iam entrar nessa guerra se não fosse um lobby do judeu dando dinheiro pro...